Zoopcast, o podcast que traz para vocês os bastidores e opiniões e novidades feitos por Zoopers que amam tecnologia e inovação. Meu nome é Otávio Santana e hoje vamos falar sobre Inesource. E naturalmente, preciso trazer ótimos especialistas para esse assunto e vamos começar com ela, a Daniele, trabalha no Itaú como Open Source Product Leader. Olá, Dani. Olá, Otávio, como vai? Tudo bem, pessoal? Muito obrigada por estar aqui com vocês hoje. Maravilha! Estamos aqui com o Sérgio Lopes, que você possivelmente não faz a mínima ideia de quem seja e o mundo já adotou o apelido de Zé. Opa, estamos aí para gravar mais um podcast aí com vocês. Vamos falar de Inesource hoje. Que maravilha! Nosso convidado estreante hoje, o Vitor Nascimento, trabalha na rede, mas também já perdeu esse nome. Agora o pessoal o conhece como Vitão. Fala, Vitão. Fala, Otávio. Fala, turma. Obrigado aí pelo convite. Vamos nos divertir aqui um pouquinho com Inesource. E o tema hoje não é tão novo, porém retoma com uma grande força. É uma cultura de engenharia de software que vem crescendo em número de adoção ao redor do mundo e também aqui no Brasil, com o objetivo de ajudar as organizações a se tornarem principalmente mais eficientes, colaborativas e com um alto grau de eficiência e qualidade no software. Estamos falando de Inesource. Pessoal, curiosidade, né? Vamos começar aqui. O que é esse tal Inesource? Eu acredito que o Inesource é uma maneira eficiente das empresas, de uma empresa dividir software que é comum dentro da companhia entre várias áreas e pessoas, né? Isso é Inesource. Você conseguir dividir partes de soluções completas, ou até mesmo colaborar em soluções de outro departamento, de outra área, ou reutilizar coisas que estão disponíveis na companhia. Acho que o Inesource dentro de uma empresa ele é bem complexo, mas vai em várias frentes. Né? É basicamente, né, Vitão, é pegar a disciplina do open source, mas aplicar internamente num grupo mais fechado, né? É isso aí. Mas tem a Dani, né? A Dani que é a detentora desse conhecimento profundo. É a nossa head. É a nossa head open source. Fala aí, Dani. Poxa, mas depois que vocês falaram tudo, gente, o caminho é esse mesmo, né? A gente fala muito do desenvolvimento colaborativo, já é uma prática muito consolidada no mercado, e por que não fazer isso dentro das empresas? Mas claro, não de uma maneira filosófica, né? De uma maneira que a gente consiga trazer eficiência e facilidade para o dia a dia das pessoas engenheiras de software. Você falou um ponto interessante, né? Que geralmente correlaciona open source com filosofia, não sei porquê. Mas, afinal, que problema esse Inesource resolve? Aqui no Itaú, a gente sabe de muitos casos de Inesource, muitos times que praticam, e eu acho até interessante que às vezes, quando a gente conversa com eles, fala assim, vocês estão praticando Inesource? Sério? Sério, porque as pessoas estão trazendo, além da questão da eficiência, as pessoas estão trazendo redução de gargalos nos times delas, elas estão trazendo um aumento de capacidade, uma vez que elas não conseguem fazer tudo só, né, num grupo de 5, 7 pessoas, então elas contam com a experiência, com a expertise de outras pessoas no time, para ajudar a colaborar. Então eu falo mais uma coisa também, não só gargalo, capacity, mas também a inovação de outros times, né, no seu produto, no seu componente ou no seu repositório. Vitão, você tem mais algum aí legal pra gente? Cara, acho que é isso aí mesmo. Principalmente quando você usa Inesource, né, você reduz o esforço dos times em construir soluções técnicas que não dizem respeito especificamente ao negócio ou ao problema do cliente, né? Você vai pegar muitos cenários que a galera não usa Inesource, construindo pequenas peças, gastando horas e horas, e o cliente acaba ficando só lá pro final, né? Quando tem a solução já pronta e rodando, mas isso que levou muito tempo. Então o Inesource veio para resolver somente esse lead time. E eu acho que um outro ponto, colando o que o Vitão falou do lead time, é a redução da carga cognitiva, né? Porque, por exemplo, quando você pega, principalmente, não em cenários de desenvolvimento de software que você tem um grupo muito pequeno, mas quando você tem um cenário de desenvolvimento de software que você tem muita gente, é um grupo muito grande, invariavelmente, seja você esteja dividido em tribo, comunidade, como você queira chamar o silo de desenvolvimento do teu negócio, você vai enfrentar basicamente as mesmas dores que o seu amiguinho do lado, que o amiguinho do lado, que o amiguinho do outro lado. Então, para que todo mundo ficar tentando reinventar a mesma roda, ou como eu costumo brincar, enxugar cada um a sua pedra de gelo? Vamos enxugar a mesma pedra de gelo junto, pô. Vamos, pelo menos, se o Titanic for afundar, pelo menos a gente tentou impedir que um iceberg um só bata na gente, né? Nossa, um bom ponto.
E uma coisa que você falou, Zé, que foi bem interessante, né? Você falou, são as práticas de open source aplicados no mundo corporativo. Isso quer dizer que a empresa necessariamente tem que fazer open source também? Como isso funciona? Olha, depois eu jogo a bola aí pros meus amigos, pro Vitor e pra Dani, mas não necessariamente ele precisa fazer o open source. Seu código não precisa estar aberto, seu código tem que estar aberto dentro da sua organização. Ele não precisa estar aberto dentro da rua, ou seja, da organização para fora, né? Quando a gente fala para a rua, né? Ele tem que estar disponível para que os diversos desenvolvedores possam contribuir para que aquele código cresça e resolva problemas comuns. Quando a gente fala que não precisa ser inner source, é exatamente isso, mas é um passo para, né? Então, aprender a fazer inner source, aprender a colaborar, a abrir seu código, a lidar com a comunidade interna, é uma maturidade importante para a gente falar assim, o dia que a gente quiser ser open source, com o nosso componente, com o nosso produto, o repositório, nós sabemos como praticar, nós experimentamos, nós vivenciamos isso e trouxemos resultados. Isso que é muito importante, saber fazer. Falando dessa parte de expor, né, se você precisa necessariamente fazer o open source, expor os seus próprios serviços, os seus próprios sistemas, ferramentas, seja o que for, é uma atividade muito complexa, principalmente quando a gente fala em banco, né, porque hora ou outra tem segurança envolvida em boa parte dos assuntos. Mas, vamos falar assim de ferramentas genéricas, tá? Vamos pegar aqui, sei lá, o Spring Boot, que é algo muito utilizado na empresa. Todo desenvolvedor utiliza Spring Boot. De alguma maneira, eles utilizam o projeto open source, né? Um projeto ali que está disponível e tudo mais. E a companhia pode colaborar nesse projeto open source. Eu falei aqui o Spring Boot, mas pode ser qualquer ferramentinha, tá? Que tenha no GitHub, qualquer Git da vida. Então, é muito importante que essa troca aconteça não só expondo um código, mas também colaborando em um que já existe. Parte da cultura de open source e inner source é você fazer essa colaboração funcionar, né? Eu estou aqui aprendendo um pouco sobre open source e inner source. Então eu entendi que o inner source eu aplico as boas práticas do open source dentro de uma empresa, o que é muito legal. Também entendi que eu não necessariamente preciso transformar todo o meu código em open source, desde que eu compartilhe por toda a organização. Só que tem um ponto, né? Vocês falaram muito em práticas de open source que são interessantes, mas que práticas são essas? Poderiam aí falar algumas que o open source utiliza e que, caramba, minha organização pode usar também? Uma das práticas fundamentais do open source é você ter uma boa documentação sobre aquele software, né? É a base. Além, obviamente, de ter o bom software, né, que convença o uso, mas a documentação que vai te mostrar isso, né? Então, tem uma aplicação que seja bem documentada, esteja bem testada, seja fácil de instalação e configuração, ela ajuda muito a ter um inner source eficiente, ou open source eficiente. E precisa trazer isso para dentro de casa, né? Merge requests, enfim, fala isso. Eu ia pegar justamente nesse ponto que você falou agora, Vitão, merge request e tudo mais. Todo esse trabalho de receber a contribuição, ou seja, receber o merge request, como é que você trata aquele merge request, cadência de release do seu componente e tudo mais, porque lembre-se, o amiguinho do lado ele está contribuindo, mas às vezes ele está numa velocidade diferente da sua, porque às vezes ele está precisando daquela funcionalidade mais rápido do que você poderia, por exemplo, você como dono, vamos dizer assim, daquela funcionalidade, entregar. Então ele vai colaborar com aquilo lá, mas não adianta nada ele colaborar, mandar MR, e aí você senta em cima da MR e vai olhar para esse MR 4 meses depois. Ele não tem a velocidade que ele precisa nesse caso, então você tem que ter toda aquela cadência de maintainer, vamos dizer assim, daquele teu software. Então como é que você vai tratar a MR, quais são os requisitos para o cara que fez um MR entregar você aceitar aquela MR, aí depois toda a parte de testes em cima que você vai aplicar, porque seu software, o amiguinho do lado mexeu, você tem que garantir que não quebrou todo o arcabouço de coisas que ele está conectado para ele poder continuar funcionando. Então testes é importante, documentação é importante, uma estrutura de maintainer é importante. Uma boa comunicação entre os times também, né? E rola uma negociação. Essa negociação é super importante para que a gente não deixe, como você falou, né, Zé? Merge request lá parado há 4 meses e ninguém faz nada. Só fazer uma adendo aqui, para quem não conhece como merge request no GitHub, se não me engano, se chama pull request, tá?
Então, pull request, merge request, que é a mesma coisa. E é um ponto interessante, né? Eu costumo falar muito de open source, tento sempre afastar esse lado filosófico da realidade. O grande ponto é que o mercado e a indústria utiliza muito o open source, que ela queira, que ela não queira. Os softwares mais complexos, ou um dos softwares mais complexos, utilizam ou executam em ferramentas open source. Então, existem muitos softwares que executam em cima de JVM, que é open source, linguagem de programação, que são open source, banco de dados, que são open source. O grande ponto é que o open source hoje, como indústria de software, tem vários cases de sucesso. Ambiente distribuído. Então, porque muitas empresas como Java trabalham com ambientes distribuídos. E a colaboração dentro da mesma empresa com pessoas de diversos países, inclusive entre empresas, né? Vale lembrar que Java é uma especificação. E só no comitê executivo já tem 13 Big Techs, tá? Então, assim, já é um grande impacto aí de comunicação. Documentação, como o pessoal falou, tem que garantir que as coisas continuem rodando 24 horas por dia. Porque o pai trabalha aqui e alguém do Japão começará a trabalhar. Então eu tenho que documentar para garantir que tudo seja fluido e contínuo. Isso reflete muito ao nosso onboarding, né? Quantas pessoas entram na empresa. Quem aqui nunca teve aquele caso clássico de a pessoa saiu e o conhecimento saiu com ele, né? Ou então aquele clássico GIF, né? O engenheiro entra ou a engenheira entra e pergunta: olha, onde está a documentação? Aí o tech lead bate no peito e fala: la documentação sou eu. Isso não é uma coisa legal, né? Isso é um grande risco para a associação, né? Para a organização como todo. Então, documentação é uma boa prática, teste unitário, comunicação assíncrona, remote first e eficiência, agilidade, né? Então, como o pessoal já falou, por request, modification request, garantir reuso. Aí, nesse caso, eu já penso de cara a Apache Foundation e Eclipse Foundation. Por exemplo, o Cassandra utiliza o Apache Commons em vez de criar o próprio dele. O Kafka utiliza também Apache Commons ao invés de utilizar o próprio dele. A Eclipse Foundation tem a mesma coisa, tem um Eclipse Collection. Então, ao invés de todo mundo criar coisas ferramentas, como o Zé falou, cria APIs em comum, justamente para garantir o reuso e a maior eficiência. Então, falando do caso das foundations com sucesso, né? A Apache Commons, nesse momento, tem cerca de 23 mil usos na última versão, dos quais mais de 100, se eu não me engano, são componentes da própria Apache. Então, é um componente que é utilizado tanto para banco de dados como Cassandra, como para Event Stream, como Kafka, dentre outros projetos. Então, assim, tem muita coisa legal que o open source vem utilizando e eu vejo como um grande case de sucesso também para a empresa, né? Quantas aí não tem problema de documentação? Quantas aí querem recomeçar o projeto do zero porque não é inviável documentar ou porque o projeto saiu? Mas enfim, eu não sou o entrevistado, eu sou o host, então já invadi demais aqui a praia dos outros. Então falando de inner source, open source, mas já existem empresas e organizações que implementam esse tipo de coisa? Opa, na prática, Otávio, na prática. Aqui no Itaú Unibanco, né, os times já praticam, e eu acho que fiz até uma reflexão alguns dias atrás, quando que começou esse assunto, né? Já não é de hoje, já faz alguns anos, e os times começaram a praticar até mesmo da gente falar de fazer inner source de uma escala corporativa. Então isso foi legal porque essa cultura, essa prática começou a nascer em alguns times, né? Isso foi se espalhando e começou assim a crescer entre vários times, e esses times começaram a se juntar, né? Mas, poxa, como que a gente começa a dar uma estrutura mais corporativa para a prática de inner source para que os times se beneficiem entre si? Mas mais do que os times começarem a fazer isoladamente, a gente começou a perceber uma necessidade de explicar assim, por que a gente vai fazer inner source, né? Vale a pena fazer com tudo? Né? O que eu escolho primeiro? Eu tenho tantas oportunidades de fazer inner source, tenho tantos produtos, componentes, por onde eu começo? E a gente começou realmente a dar esse exercício com os times. Olha, qual que é o potencial de fazer inner source? Qual que é o melhor componente para você começar e priorizar essas práticas no seu dia a dia? Porque a gente sabe também que inner source não vai resolver todos os problemas do planeta, né, Zé? Não. Então a gente realmente exercita isso muito com os times. Por onde começar? E uma vez que por onde comece, as pessoas sabem como, com a nossa ajuda, com essa discussão com todos os times que já praticam, como fazer bem, né? Como trazer a eficiência. Eu toco muito no tema da eficiência,
para os times, porque justamente assim, a gente canalizar nossa energia e nossos esforços onde tem mais potencial, onde que a gente consiga trazer os resultados e oportunidade para todo mundo, né? Porque afinal, todo mundo quer ter uma vida melhor no dia a dia, certo, Zé? Certo. E normalmente você começa a pegar isso quando você começa a andar entre as equipes. Vou falar aqui comunidades, porque é como a gente chama aqui dentro do Itaú, e você começa a ouvir as dores daquelas comunidades. Lembre-se, a comunidade, vamos contextualizar, ela tá focada em quê? Ela tá focada no cliente, nosso cara lá na ponta. Então, ele precisa entregar a melhor experiência para o meu cliente. A gente, como engenheiro, precisa fazer isso acontecer. Às vezes, por exemplo, uma dor muito comum, 3, 4, 5 equipes que você olha. Legal, eles estão entregando uma funcionalidade nova, estão entregando alguma coisa para o cliente, estão entregando um projeto novo, colocou isso no ar. Ele precisa observar. Ele precisa olhar e falar assim, como é que tá log, como é que tá a saúde da aplicação para monitoria, para caso você tá numa cloud, putz, a aplicação tá ruim, vou dar um rollback, ou deployei ruim, vou voltar, whatever. Você precisa ter essa observabilidade do ambiente. E aí é onde começa a se falar assim, cara, peraí, vem cá, equipe A, você vai fazer o seu padrão de observabilidade, equipe B, você vai fazer o seu padrão de observabilidade, equipe C, você vai fazer o seu padrão de observabilidade. No final do dia, você está entregando a mesma coisa, porque provavelmente a stack é a mesma, é Java, é .NET, mas a stack é a mesma. Quem vai operar isso é uma operação que vai estar ali 24/7, que vai estar olhando os mesmos painéis, as mesmas coisas. Então, para que, em vez de cada um fazer o seu, eu não crio componentes únicos? Eu falo assim, não vou dizer únicos, né? Vamos dizer componentes compartilhados que atendem necessidades padrões de log, necessidade padrão de métrica de observabilidade, métrica para manter o aplicativo no ar, e aí, a partir dali, você começa a ver o que mais você pode ter comum. Lógico, existem particularidades de negócio, essas vão ficar na regra de negócio, mas aquilo que você começa a olhar e falar assim, putz, isso aqui é comum, isso aqui, sei lá, cara, eu vou validar um CPF, por exemplo, validar DAC de CPF. Cara, quantas validações de DAC de CPF você vai ter diferentes aqui dentro? Talvez poucas, mas implementadas de maneira diferente, porque a fórmula é uma só, mas a implementação é diferente, tanto que eu poderia ter uma só, porque cara, todo mundo que vai bater um CPF vai ter que validar o DAC. E aí eu tenho uma biblioteca padrão que valida o DAC do CPF para você, ou coisas desse tipo. Eu tava fazendo uma reflexão aqui, e você falou de vários exemplos de inner source, né, Zé? Tem esse inner source que você vai lá e pega aquele código na prateleira, você usa, ou o seu documento volta lá e colabora, mas você sempre pega dessa prateleira e utiliza, né? Eu vejo muito dentro da empresa aqui um outro tipo de inner source também que às vezes acontece. Aquele que é uma plataforma, ela está disponível, a partir daquele código ela surgiu e nasceu. Você pode pegar ela da prateleira e também utilizá-la, mas é muito comum você ter a necessidade de ir lá modificar e ter alguém aplicando aquela modificação, aquela evolução daquele produto. Um exemplo disso, sei lá, um gateway de APIs, você vai lá e coloca uma API nova, saca? Então é interessante no mundo corporativo como vai um pouco mais além, né, o inner source, ele sai do tradicional, né, de pegar da prateleira. Então aqui na Zup também temos alguma iniciativa de inner source e também do próprio open source, né? Então a gente tem lá os nossos projetos, bem felizes e contentes também, até porque nós participamos de alguma forma, direto ou indiretamente, no inner source, tanto do Itaú quanto da rede, né? Afinal, nós trabalhamos juntos aí, colaboramos em muitos momentos do dia. Mas Dani, eu lembro que você fez uma boa apresentação sobre isso, inclusive em breve, pessoal, vamos publicar isso no canal do YouTube, sobre o inner source. E você falou também várias empresas que aplicam o inner source, além, obviamente, do Itaú, da Zup e da rede. Podia citá-las? Sim, já nós estávamos aqui na equipe fazendo um estudo, né, como que as empresas adotam inner source e com qual... não é bem um viés, né? Mas eu sempre falo para qual problema que elas querem resolver. Para nossa surpresa, a gente, assim, mais de 30 empresas mundiais, né? Colaborando com seus cases. Então é muito engraçado quando a gente vê como que as empresas utilizam o inner source, né? Algumas vão num viés de melhorar a qualidade de código, né? Claro que elas se beneficiam de todas as práticas, cultura, mas o que elas medem no final? Algumas é a velocidade de entrega, né, para o cliente final, outras é a qualidade do código, outra a agilidade como que o time conseguiu resolver um problema entre eles. Então, quando a gente começa a ver o tamanho dessas empresas, né, de relevância
relevância mundial, como que elas colocam o inner source no dia a dia delas para resolver problemas, para melhorar a prática de engenharia de software e para trazer resultado, sempre que eu falo assim, na ponta para o cliente, é impressionante. Então não é uma coisa nova, é uma coisa que já se faz, já se pratica, já se tem resultado. Isso é muito legal de ver, né? Assim, poxa, realmente inner source acontece com os diferentes propósitos, modelos, mas de fato ele faz parte do dia a dia das empresas. Bem interessante, né? Então a gente vai falar um pouco mais pra frente da Inner Source Commons, certo? Mas de antemão eu já penso na Microsoft, American Airlines, o Baidu, a BBC, Capital One, a Decathlon, a Disney, a Etsy, a Ford, a GitHub, Harvard Business Review, a IBM, Red Hat, Leroy Merlin, Mercedes-Benz, NASA e por aí vai, né? O número é bem gigante, né? Inclusive a PayPal escreveu um baita livro sobre isso e sobre o seu case de sucesso. Mas toda aplicação tem os seus desafios, né? E quais são os maiores desafios de aplicar Inner Source em organizações grandes como Zup, como Rede, como Itaú? Ninguém quer começar porque isso é polêmico, né? Não, esse é polêmico, mas eu vou tentar ser bom prático. O grande desafio da nossa empresa aqui, de maneira geral, nosso grupo, né, é criar o engajamento dos desenvolvedores para que o Inner Source ele aconteça. Mas por que eu estou falando de engajamento aqui? Não que as pessoas, os desenvolvedores não são engajados, mas eles têm uma alta demanda e necessidade do cliente que às vezes no dia a dia ali, na pressão de entrega de valor, eles acabam não conseguindo ter tempo para projetar a engenharia de maneira que ela vire um inner source. Então eles acabam resolvendo muito o próprio problema. O Zé falou de enxugar o gelo, né? Cada um sai enxugando o seu próprio gelo. Ou até mesmo, é uma empresa muito grande. A comunicação é uma empresa muito grande com mais de 90 mil funcionários é muito difícil. É muito difícil. Então, como é que eu publico, por exemplo, a lib que calcula taxa de alguma coisa? Cara, é muito difícil mandar esse comunicado para a empresa inteira. Então, acho que esse é um dos grandes desafios, assim, né? Comunicação e criar esse engajamento para construir soluções inner source. Tem uma trilha boa, assim, nesse aspecto. É o que você falou, Vitão. O maior desafio é você quebrar a barreira cultural, né? Porque quando você quebrar a barreira cultural, às vezes não é porque o cara não quer, ele criou uma barreira cultural porque ele quis. Não. Às vezes a demanda do cliente dele, a demanda de negócio dele para atender, não permite que ele faça isso na velocidade com que ele atende hoje. E aí, quando você chega para uma equipe dessa e fala assim, cara, vem cá, vamos fazer inner source, vamos colocar. A primeira resposta dele é, eu não tenho tempo para isso. Porque ele tá correndo realmente para resolver aquele problema dele e ter que justificar pro negócio dele, que ele fala assim, cara, olha, se eu parar aqui um pouquinho, isso aqui demorar um pouquinho mais, nós vamos ter um ganho lá na frente. E aí você provar os ganhos que ele vai ter que ter em cima disso daqui, que também não é fácil. E um ponto de priorização entre os times, né? Se os times não sentem que eles têm o mesmo problema para resolver, deixa para depois que eu tenho um problema maior para resolver. E eu falo que é o alinhamento um pouco dos planetas. Então, esse é um desafio, né? E a gente percebe muito no nosso dia a dia. Então, é uma coisa que a gente sempre fala para os times. Temos problemas em comum, em tempo comum para resolver, oportunidade. Vamos fazer, porque nem sempre casa. O outro problema também que nós percebemos é a visibilidade do que existe para reuso na corporação. Então, quando a gente começa a centralizar, eu falo centralizar de uma maneira positiva, mas não para ter o poder e comandar. Quando a gente começa a dar visibilidade do que já tem, é uma descoberta bem interessante, porque a gente começa a ver possíveis problemas em relação a componentes duplicados. Isso é bom e isso é ruim, né? Porque a gente pode começar a falar assim, poxa, existem coisas duplicadas, mas ao mesmo tempo também existem coisas boas. Então é um desafio a gente olhar e falar assim, qual que é o melhor, o que fica, né? Quem colabora, como que a gente vai fazer? É bem interessante, também é um dos desafios que a gente percebe no dia a dia. Então aqui a gente começou a falar do Inner Source, do desafio, das vantagens. Mas e aí, galera, vamos pôr isso em prática. Como começar Inner Source dentro de uma organização? Abre o repo, bota um cartazão lá na frente, para dizer, aceitamos contribuições, e sai andando pela empresa, assim, com o cartazinho. Aceitamos contribuição, por favor, venha. Umas coisas que eu vi na prática, tá? Os projetos que tiveram mais engajamento de Inner Source na organização aconteceram porque a trilha de Inner Source foi bem montada.
É o local onde publica, o local onde você encontra os inner sources, enfim, seja um portal. Guia de quem é o maintainer, guia da documentação. Isso, guias. Então, esse é o primeiro caminho, assim, trilhar o caminho do inner source. Por quê? Mais uma vez, é uma empresa com muitos desenvolvedores que gera milhares, se não centenas de milhares de repositórios, tá? É muita coisa. Então, para você achar repositório dentro de uma empresa grande, é muito difícil. Então, por isso que essa trilha é muito importante. Acho que outra coisa que funciona também é você dar a direção técnica e padronização do que é a sua foundation de stacks e de tecnologia da companhia. Porque se você deixa totalmente aberto, você vai ver a lib de cálculo X sendo criada em 300 linguagens com diferenças sutis nas características de comportamento. E aí acaba que não funciona direito, sabe? Então é importante ter essa direção. Eu já vi cases aqui, por exemplo, que eu peguei, Vitão. O cara pegou e falou assim, um cara fez, sei lá, um campo, era pra fazer máscara em campo. Só que a máscara de um cara, tipo, era 2x na frente e outra era 2x no final. Em vez dele criar um campo que recebia o valor e qual máscara aplicar e devolvia a máscara, um duplicou o código do outro e falou assim, não, mas o meu aqui eu fiz um else aqui, que se for o meu, faz com a máscara X, se for o faz com a máscara Y. Que faltou o quê? O cara, ele pensou em resolver o problema dele. Ótimo, ele pegou aquele código e só trocou o código da máscara dele lá, botou o ifzinho maroto. Se ele tem essa necessidade e o outro cara também tem, provavelmente deve ter um terceiro cara que também tem uma necessidade de uma máscara diferente e outra, e de repente você cria um formatadorzinho lá que o cara passa a string e a máscara, resolve o problema de todo mundo. Acontece muito, né? E esse é um bom ponto, né? Uma coisa que eu gosto sempre de salientar quando a gente fala de inner source em geral é a cultura. Porque pensa bem, no mundo ideal, todo o código da empresa deveria ser inner source. Por que eu estou dizendo isso? O código que é compartilhado entre a organização, seguindo a filosofia, tem que ter teste. O código não compartilhado também deveria ter teste. Um código não compartilhado por toda a organização também deveria ter uma boa documentação. Afinal, vida real. Pessoas entram, pessoas saem. É chato falar isso, mas acontece. E isso também é passível de refatoração, seguir todas aquelas normas práticas, né? Então, se eu puder também complementar, um bom começo para o inner source seria o manual de engenharia, de boas práticas do grupo, né? Afinal, como é o formato do README, as boas práticas de programação, todo esse tipo de coisa, né? Afinal, como eu alinho, como eu documento, como eu testo, boas práticas. Então isso poderia, por exemplo, ser um bom começo, assim, todo o grupo de engenharia consegue contribuir em um documento de boas práticas para todo mundo. E a partir dele eu consigo também evoluir para o que seria o inner source, como o Vitão falou, né? Beleza, parece difícil, parece complicado, move cultura, move modo de pensar, mas quais são os benefícios, né? Em qual momento a empresa ou a organização começa a sentir os efeitos do inner source? Mais um assunto polêmico. A gente tem discutido muito aqui, eu, Zé, e é até legal a gente compartilhar, né? Como que a gente mede o valor, né? E a gente, às vezes, pensa assim, né? Qual que é o começo de uma jornada, né? Quantas pessoas que acessam a minha documentação, quantas pessoas baixam, quantas pessoas estão testando, estão colocando em desenvolvimento, homologação e produção, para a gente realmente falar assim, poxa, aonde que eu estou evoluindo na minha jornada de adoção, reuso e colaboração? A gente já fez algumas metrificações aqui relacionadas à quantidade de contribuidores únicos em projetos de inner source, né? Então a gente pegou 2 releases e a gente começou a mensurar, né? A quantidade de pessoas contribuidoras em projetos de inner source aumentaram a partir das nossas ações. Então, o que eu acho importante é cada empresa, né, entender qual que é o valor que elas querem gerar e medir a partir disso, né? Tem pessoas que vão numa linha de quanto que meu componente é reusado, né? Outras pessoas vão pela quantidade de pessoas que contribuem, que acessam a documentação, mas é importante a gente definir métricas, né, e começar a medir esse sucesso e essa evolução das práticas de inner source. Vou dar um exemplo real aqui de um case real nosso aqui dentro, que foi justamente, por exemplo, quando foi toda a confusão, todo o barata voa, quando anunciaram o exploit do Log4j. Ah, tem vulnerabilidade no Log4j. Joia. Usamos Log4j aqui dentro? Sim, usamos. Quantas aplicações precisavam ser alteradas pelo Log4j? A resposta foi rápida. Por que foi rápida? Porque a gente pegou, olhou e falou assim, cara, nosso componente de log, ele é único. Ele é um componente inner source que o pessoal recebe, todo mundo utiliza esse ponto. Então, todo mundo que é usuário desse componente tem a vulnerabilidade. Se eu corrigir o componente, eu corrigi todo mundo. Então, tanto a resposta de saber quem estava afetado, quanto a resposta de como eu alterei para uma base grande de desenvolvimentos, para mim mostrou ali um retorno de valor ali em tempo de reação para essa situação. Interessante. Eu acho que a gente da rede não está usando
a lib de vocês aí de logs. Então, a gente fez um pouquinho diferente na época. A gente descobriu todas as aplicações que estavam buildando utilizando o componente Log4j, que também chegou nessas apps, né? Mas é complicado, né, cara? Porque alguém já mediu a quantidade de projetos open source que a gente usa para construir uma aplicação? Eu não sei se a gente conseguiu fazer isso já. Estamos em vez dele. Estamos começando a fazer isso agora. É isso, né? É muita coisa, cara. E o Inner Source talvez seja uma parcela pontual do software ali, comparado com todo o código que tem lá dentro, né? Muito difícil você medir e falar assim, uma lib específica teve um grande impacto numa aplicação. Depende muito do tamanho da aplicação. Qual é o tamanho dela? A lib acelerou, né? Quanto tempo eu gastaria para desenvolver aquela lib? Então é muito complexo, né? É difícil de medir. Eu, sinceramente, não sei responder. E acho que a pessoa que conseguir medir isso aí e usar, sei lá, uma inteligência artificial para fazer esse tipo de coisa, né? Vai se dar bem na vida, assim, de uma maneira exponencial. Tem um pouco de magia, vamos dizer assim, na hora de medir, porque um dos jeitos, você até falou aí, Vitão, que a gente costuma olhar legal, eu fiz uma biblioteca aqui, sei lá, que faz comunicação com um componente X aqui do Kafka, por exemplo. Joia, porque eu tenho uma particularidade aqui, por exemplo, do Kafka corporativo aqui do Itaú. Se todo mundo for construir ela, sei lá, vamos chutar, eu levei 30 horas para fazer isso aqui. Se todo mundo for utilizar ela depois, eu posso considerar, vamos dizer assim, que ele teve um saving de 30 horas. É na base da magia, porque assim, ele vai ter realmente um saving de 30 horas? Não, mas ele teve um saving ali de tempo de desenvolvimento, porque ele não precisou pensar em como ele ia se conectar com aquele componente. Ele já tem o conector, ele usou o conector. Exatamente. Eu uso, se não me engano, era WriteMonk. Eu vou colocar nos links também lá do podcast. Fala que se acredita que 80% das bibliotecas de terceiros, eles são open source de alguma forma. Pegando um pouco de case do mundo, tá? A GitLab, uma empresa que muitos de nós conhecemos, ela fez um estudo de inner source, inclusive tem produtos relacionados a isso, e eles identificaram que 40% dos desenvolvedores, quando aplicaram o inner source, identificaram que é mais rápido e mais fácil visualizar problemas de segurança, como foi o caso do Zé, né, que o Zé mencionou. Um outro ponto, que tem um livro da PayPal, que ele relata que, com base no inner source, é possível garantir reuso e com esse reuso garantir mais espaço, mais tempo e mais eficiência para o foco do negócio e inovação. Então, tem um outro material também, tem vários cases aí, acho que eu não vou falar vários, de várias empresas, tem, se não me engano, mais de 100. E, no geral, elas relatam eficiência, velocidade de código, inovação e segurança em geral, né? Então, segurança, eficiência, velocidade, inovação, por aí vai. O link das empresas lá, que é do Commerce Inner Source, vai estar no link abaixo. Aí vale a pena olhar algumas delas e ver aí como elas... Até mesmo como elas mediram velocidade de software, né? Porque é uma das discussões que nós sempre falamos, né? As métricas de arquitetura e por aí vai. Estamos caminhando para o finalzinho desse podcast e vamos lá, né? Estamos aqui com 3 empresas aí, com o objetivo de trabalhar cada vez mais juntos, se alinhar e focar no inner source. E como pergunta final, não poderia deixar de faltar, né? Como vocês olham o futuro de engenharia de software e como vocês acham que o inner source pode impactar nesse tipo de coisa? Caramba, cara. Olha o futuro. Esse host faz perguntas difíceis, de fato, né? Cara, eu acho que assim, se a gente olhar para um contexto histórico falando sobre o futuro da engenharia de software, a gente vê que, sei lá, 20 anos atrás, eu não trabalho tudo isso, né? Mas eu trabalho uns 17 anos com TI, a gente construía muita coisa, para tudo. Vou conectar no banco, eu tinha que montar a conexão do banco, né? E tudo foi sendo, as libs e os padrões de como codar foram sendo abstraídos ao longo do tempo. Ou seja, foram sendo criadas libs, ferramentas, SDKs, serviços, né? Cada vez mais vai sendo abstraído. Com isso, você acaba reutilizando muito código. Muito, cara. É quase que inevitável hoje em dia você codar sem reutilizar código. Então, uma grande companhia precisa olhar para esse cenário no sentido de preciso reutilizar, porque não dá para ficar construindo até mesmo soluções ou partes da solução de negócio de maneira repetida. Então, para mim, o futuro sim, tem que reutilizar partes dos componentes de engenharia, e o time de engenharia cada vez mais vai plugar coisas. Vai ser mais um bloquinho de montagem e menos coisas sofisticadas como ficar cuidando o microgerenciando threads numa determinada aplicação, sabe? O impacto é grande na velocidade de entrega de valor, de foco no cliente e assim por diante. Eu concordo com você, Vitão. Se a gente parar pra pensar, lá atrás a gente construía muito algoritmo para muita coisa. Hoje em dia, você já tem, pelo menos na computação tradicional, muito
dos desafios, dos cenários já foram explorados, já foram resolvidos. Então, para que você vai ficar sofrendo para tentar resolver uma coisa que já foi resolvida? Então, é onde eu vejo que eu entro no futuro aqui de engenharia, e principalmente é o reaproveitamento cada vez mais de peças e facilitar para te dar velocidade para cada vez mais você conseguir entregar mais software, porque o mundo vai ser cada vez mais digital. O mundo tende a ser cada vez mais conectado ao digital. Então, quanto mais fácil for, mais fácil as pessoas que não têm acesso a esse mundo vão conseguir se digitalizar também e estarem oferecendo seus produtos, oferecendo as suas ideias em formato de software por aí. É isso. E é engraçado, né, cara? Porque eu lembro, sei lá, 10 anos atrás, da quantidade de vezes que eu montei clusters e montei scripts para configurar clusters e scripts para escalar aplicações em clusters, né? Cara, hoje em dia, passando ali com o tempo, se for utilizar algum componente de inner source, por exemplo, sei lá, inner source não, de open source como Kubernetes, cara, ele resolve isso para você. Você não tem mais essa necessidade de ficar escalando coisas, escalando aplicação. Então, colaborar em cima dessas ferramentas te traz muita velocidade, né? Então é o futuro, cara. Não tem como. Olhar para as ferramentas e olhar para o que está sendo publicado e distribuído. E que essas práticas façam parte do dia a dia, né? Porque afinal, que eu vejo, né? As pessoas desenvolvedoras, engenheiras de software, que elas precisam focar no negócio delas e não fazer, né, o que já existe. À medida que aumenta o reuso, eu diria assim que, abre aspas, abre um tempo livre, não é bem um tempo livre, né? Mas um tempo que se aproveita para criar inovações e criar coisas que realmente tragam resultado para o negócio. Essas práticas realmente têm que entrar no dia a dia, fazer parte, ter uma boa documentação, ter um bom estilo de contribuição, ter um bom código para que se libere tempo para fazer coisas inovadoras, realmente que tragam valor para o cliente final. Sensacional, pessoal. Super obrigado pela participação em mais um episódio do nosso podcast. Muito bom o papo de hoje. Lembrando que, para quem quiser conhecer mais sobre quem participou desse episódio, todas as redes sociais estarão na descrição desse podcast, assim como todas as referências citadas. E não se esqueçam de seguir o nosso Zupcast nas plataformas de áudio no YouTube para acompanhar os próximos episódios também nas nossas redes sociais. Valeu e até a próxima!